Na próxima regra, nós vamos falar das formas conosco, convosco, com nós e com vós. Geralmente, usamos as formas conosco e convosco, numa só palavra. Porém, se houver palavras de reforço ou um pronome relativo, presente ou subentendido, em vez de conosco e convosco, devemos usar as formas analíticas, as formas desmembradas com nós e com vós. Se não houver palavras de reforço, nem pronomes relativos, conosco e convosco. Se houver palavras de reforço, mesmo, próprio, outro, ou um pronome relativo, presente ou subentendido, empregamos as formas com nós e com vós. Vamos ver os exemplos? Então eu digo assim, ela saiu conosco e voltou convosco. Vejam que não há formas de reforço, somos obrigados a usar conosco e convosco. Ela saiu conosco e voltou convosco. Venha jantar conosco, venha jantar conosco. Não há formas de reforço, usamos conosco. Agora, eu digo, ela saiu com nós mesmos. Por que é com nós mesmos e não conosco mesmos? Porque aqui há um pronome demonstrativo de reforço, mesmos. Então, nós somos obrigados a usar a forma com nós. Ela saiu conosco, ela saiu com nós mesmos, ela saiu com nós próprios, ela saiu com nós outros. Ela voltou com vós, seus amigos. Por que é com vós e não convosco? Porque aqui nós temos um pronome relativo subentendido. Ela voltou com nós, que somos seus amigos. Então, nós somos obrigados a usar com nós e não conosco. Veja que eu digo, ela voltou convosco. Agora, ela voltou com vós, seus amigos. Ela voltou com vós próprios. Ela voltou com vós outros, com vós dois. Ou seja, se não houver reforço, conosco e convosco. Se houver reforço ou um pronome relativo presente ou subentendido, com nós e com vós. Então, observe, se não houver palavras de reforço, conosco e convosco. Se houver palavras de reforço ou um pronome relativo presente ou subentendido, com nós e com vós. Não se esqueça disso. Qual é a diferença de empregar os pronomes pessoais oblíquos átonos e os oblíquos tônicos? Os pronomes oblíquos átonos nunca vêm preposicionados, ao passo que os oblíquos tônicos vêm sempre preposicionados. Então, os pronomes pessoais oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes, são pronomes oblíquos átonos, portanto, são empregados quando não há preposição. Ao passo que as formas mim, comigo, si, consigo, ti, contigo, conosco, convosco, si, consigo, são pronomes oblíquos tônicos, só podem ser usados quando preposicionados. Vamos ver exemplos? Quando eu digo assim, conheço-te há muitos anos, observe que a forma oblíqua átona te foi empregada porque aqui não há preposição, então nós usamos o pronome te. Conheço-te há muitos anos. Agora, conheço a ti há muitos anos. Por que é a ti? Porque há uma preposição. Se há uma preposição, eu uso o pronome oblíquo tônico ti. Então eu digo, conheço-te há muitos anos, conheço a ti há muitos anos. O sentido é o mesmo. Da mesma forma, quando eu digo, deram um livro para mim. Por que é mim e não um pronome átono me, por exemplo? Porque existe uma preposição. Se existe uma preposição, a preposição para, eu sou obrigado a usar a forma tônica mim. Deram um livro para mim. Agora eu digo, deram-me o livro. Eu uso o pronome oblíquo átono me. Por quê? Porque não há preposição. Ou seja, a preposição existe, em verdade, mas subentendida. Deram-me o livro. Deram um livro a mim. Deram um livro para mim. Então, se há uma preposição presente, mim. Se não há preposição, o pronome átono me. Não se esqueça disso. Consoante nós já vimos anteriormente, os pronomes pessoais oblíquos átonos, o, a, os, as, desempenham função de complemento verbal objeto direto. Mas esses pronomes podem assumir outras formas. Os pronomes oblíquos átonos,
o, a, os, as assumem as formas no, na, nos, nas diante de verbos terminados em M ou ditongo nasal. Se a forma verbal terminar em M ou ditongo nasal, os pronomes oblíquos átomos, o, a, os, as, vão assumir as formas no, na, nos, nas. Mudam para no, na, nos, nas. Esses mesmos pronomes passam a assumir as formas lo, lá, los, las, se a forma verbal terminar em R, S ou Z. Então, diante de verbos terminados em R, S ou Z, o, a, os, as passam a ser lo, lá, los, las. Diante de verbos terminados em M ou ditongo nasal, esses pronomes passam a ser no, na, nos, nas. Vamos ver os exemplos? Então, quando eu digo assim, encontrei-a em casa, veja que o pronome a desempenha a função de objeto direto do verbo encontrar, o pronome a, encontrei-a em casa. Agora, quando se diz encontraram-na em casa, por que em vez de a fica na? Porque a forma verbal encontraram termina em M, portanto, o pronome a assume uma nova forma, a forma na. Então vai ficar encontraram-na em casa. A função é a mesma, de objeto direto, mas o pronome a passa a ser na em razão de o verbo terminar em M. Encontraram-na em casa. Se a forma verbal terminar em R, eu vou dizer vou encontrar-a em casa? Não. Corta-se o R neste caso, acrescenta-se L, acentua-se a nova forma verbal de acordo com a regra. Vou encontrá-la em casa. Aqui é uma oxítona terminada em A, por isso é acentuada graficamente. O verbo é de igual modo transitivo direto, o pronome lá continua sendo objeto direto, mas assume a forma lá porque a forma verbal encontrar termina em R. Corta-se o R, acrescenta-se L, acentua-se conforme a regra oxítona terminada em A. Então eu digo, encontrei-a em casa, porém, encontraram-na em casa, vou encontrá-la em casa. Da mesma forma, se alguém me perguntar, você fez o trabalho? Eu respondo, sim, filo. Por que é filo? Porque fiz, termina em Z, mas o pronome o, corta o Z, acrescenta L. Filo. Você fez o trabalho? Sim, filo. Onde eu ponho o livro? Eu digo, põe-no sobre a mesa. Põe-no. Por que não é apenas o? Porque a forma verbal põe termina em ditongo nasal. Em vez de o, fica no. Se alguém me perguntar, será que ele fez o trabalho? Eu digo, sim, fê-lo. Fez mais o, corta o Z, acrescenta L. Fê-lo. Então, diante de verbos terminados em M ou ditongo nasal, os pronomes oblíquos átomos, o, a, os, as, assumem as formas no, na, nos, nas. Se a forma verbal terminar em R, S, Z, esses mesmos pronomes vão assumir as formas lo, lá, los, las. Não se esqueça disso. Nesta última informação, nós vamos falar das formas verbais terminadas pela desinência mos. Sempre que o verbo tiver a desinência mos e houver o pronome oblíquo átomo nos, essa desinência mos perde o S final. Como é isso? Observe. Quando eu digo assim, subscrevemos-nos, observe que a forma verbal subscrevemos tem a desinência mos. Diante do pronome nos, este S desaparece. Então fica subscrevemo-nos e não subscrevemos-nos. Esquecemos-nos do aniversário. Não se admite dizer esquecemos-nos. O S final desaparece. Então fica esquecemo-nos do aniversário. Isso acontece somente se a forma verbal tiver a desinência mos e estiver diante do pronome os. Em vez de mos, fica apenas mo. Esquecemo-nos do aniversário, subscrevemo-nos. Com nenhuma outra desinência, esse fato acontece. Está claro?